gente, tudo bom? Eu vim contar hoje um pouquinho da história do nascimento do meu filho, né? Que me tornou uma mãe especial. No dia 13 de setembro de 2007, eu estava com 26 semanas de gestação e eu comecei a passar mal. E meu médico pediu para que eu fosse para a emergência, né, ser consultada na emergência, porque neste mesmo dia eu até tinha consulta pré-natal. Só que como eu estava passando muito mal, ele preferiu que eu fosse para uma emergência. Chegando lá na emergência, o médico me consultou e falou que o meu estado não era grave, meu estado era gravíssimo, né? Para quem estava com uma gravidez sem intercorrência, sem pressão alta, sem nenhum problema, é um baque muito grande. E ele falou da seguinte forma: olha, seu estado não é grave, seu estado é gravíssimo. Você vai ficar internada esses 3 meses que faltam. E se por um acaso você souber fazer ponto cruz, crochê ou qualquer outro tipo de artesanato, você pode mandar trazer para você, porque você não vai levantar da cama nem para ir no banheiro. Eu posso falar que nesse momento o meu chão sumiu, né? Parece que eu caí num buraco e naquele buraco eu não consegui voltar mais. E nisso eu estava acompanhada da minha irmã e minha irmã me levou para o hospital. Lá no hospital me deram várias injeções, vários medicamentos e deu mais ou menos o tempo do meu médico chegar. Quando ele chegou, ele me examinou de novo e falou para mim, falou: olha, filha, essa criança ela tem mais chance de sobreviver aqui fora do que aí dentro, porque pode ser que eu vá embora e não dê tempo de voltar, porque tá bem complicado, né? Ele não conseguia me dar uma certeza de que eu conseguiria passar daquele dia sem que meu filho nascesse ou qualquer uma intercorrência. Então, eu autorizei, ele conversou comigo sobre o parto, eu autorizei, falei que eu iria fazer o parto, ele saiu do quarto, foi conversar com meu esposo. Meu esposo também falou que tudo bem, que faríamos, aceitou, né? E nisso ele foi preparar todo o centro cirúrgico e tudo. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, o anestesista me deu a anestesia, né, para cesárea. E quando eu deitei, que o meu médico entrou na sala, ele perguntou: olha, ela tá sangrando? E ele respondeu que não. Não, eu examinei ela lá no quarto agora, ela não tá sangrando. Olha, ela tá sim. Aí, provavelmente, eu não vi, né? Mas provavelmente ele deve ter mostrado a maca, a cama pra ele. E eu escutei só ele falando assim: isso não é bom. Então ali eu comecei a ficar bem preocupada, mais do que eu já estava, porque uma criança, 26 semanas, 6 meses, não é difícil sobreviver, né? Depende de como a criança está, de como vai proceder depois. E aí foi feito o parto, meu parto foi muito difícil, muito demorado. E na verdade quando retiraram o meu filho, eu não vi mais nada. Eu simplesmente apaguei, porque eu estava muito nervosa e tudo. E eu acabei apagando e não vi mais nada, né? E o que acontece? O meu filho, ele nasceu em morte aparente. O médico chegou a falar do óbito dele pro meu marido. Eu fiquei sabendo isso 3 meses depois, lógico. E ele nasceu numa quinta, então deram esse prazo para ver se ele realmente ia sobreviver. Ele ficou muito tempo sem respirar, ele foi entubado direto, foi reanimado. E aí eu só fui ver meu filho no dia seguinte. Ele nasceu
com 990 gramas com 35 centímetros, né? E quando eu fui ver, era aquele emaranhado de fios, né? Numa criança tão pequenina, tão frágil. E aí sim, começou a verdadeira luta, porque como ele nasceu, né, em morte aparente, ele nasceu praticamente morto, ele ficou muito tempo sem respirar. E nisso que ele ficou esse tempo todo sem respirar, muita coisa aconteceu na cabecinha dele. O laudo dele vem dizendo que ele nasceu em morte aparente, sendo reanimado 2 vezes sem resposta, e ele, depois disso, assim que ele voltou a respirar, ele foi entubado, e nisso ocorreram várias outras sequelas, que no caso ele teve uma hemorragia intercraniana grau 4, que depois de um tempo a gente descobriu que gerou a hidrocefalia. Para quem não sabe, a hidrocefalia é aquele acúmulo de líquido que faz a cabeça ficar bem expansiva, bem maior do que o normal, e isso dá uma pressão no crânio. Na verdade, dele não dava porque o crânio dele não estava totalmente formado. Uma criança de 6 meses não estava ainda formado totalmente o crânio. E aí, e depois disso, ele teve que operar. Com 15 dias, ele teve que fechar o canal do coração. Com 1 mês e mais ou menos 10 dias, ele colocou uma válvula, né, que faria todo o trabalho do ventrículo que todos nós temos na cabeça, que estava entupido por causa da hemorragia, por isso gerou hidrocefalia. Então ele colocou uma válvula, porque até então a cabeça dele crescia meio centímetro por dia de líquido. A pressão era tão grande que nem os olhos ele abria. Então ele foi e operou, e graças a Deus, depois que colocou a válvula, a situação melhorou bastante. Ele sofria de apneia, e como eu ficava muito tempo no hospital, eu cheguei para a doutora e falei: doutora, meu filho não chora. Aí ela falou assim: não, ele chora. E ficou um tal de chora, não chora, chora, não chora, chora, não chora. E ela falou pra mim, ela falou assim: eu vou fazer um exame para mostrar que seu filho chora. Eu falei: então tá bom, então faz um exame e mostra que meu filho chora. E ela fez o exame, e 3 dias depois ela ligou e falou: olha, mãe, saiu o resultado do exame. Realmente, como ele está muito tempo, né, entubado, isso ocasionou uma paralisia de corda vocal esquerda. Por isso que ele não tem som. E eu simplesmente falei: eu já sabia que tinha alguma coisa de errado, porque todos choravam. Eu ficava quase que 10 horas dentro da UTI. Então eu sabia que eu ouvia o choro de todas as crianças, menos do meu filho. Eu via na face dele o choro, mas eu não escutava ele chorando. Então eu falei pra ela, eu falei assim: eu já sabia que ele não chorava. Quer dizer, ele chorava, só não tinha som, né? Então, assim, foram 100 dias de internação. Foram 100 dias de muita luta mesmo. Dias que você chegava, seu filho melhorava, dias que você chegava, seu filho não estava bem, né? Ele simplesmente dava uma piora do nada, você não sabia o porquê. Às vezes a gente fica quem foi mãe de UTI neonatal, primeira coisa que a gente faz quando chega lá na UTI é saber como o filho passou a noite, saber se ele está se alimentando e saber principalmente o peso, porque na maioria das vezes a criança fica na UTI neonatal para ganhar peso e aprender a se alimentar, né? Então, assim, a gente sempre chegava e perguntava pelo peso. E às vezes a gente chegava e a doutora falava que ele tinha engordado 200 gramas, 300 gramas. E chegava 2, 3 dias depois,
ele estava na incubadora e você perguntava por que está na incubadora. Ah, porque ele está com água. Ele está com água no pulmão. Não era peso, ele não ganhava peso, ele simplesmente estava acumulando água no pulmão. Então tinha que fazer medicamento, tinha que fazer outras coisas para poder tirar esse líquido do pulmão. Então, assim, quem é mãe, quem foi mãe de UTI neonatal, sabe como é que são essas coisas, né? Então, assim, foram 100 dias que meu filho ficou internado, 100 dias de muita luta, muita luta. Dias de você chegar e não saber se teu filho vai estar lá, de não saber se seu filho vai sobreviver, né? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tava levando as crianças para a escola e tinha meio que um debate na rádio falando se você teria coragem de adotar uma criança especial. E eu ouvi muitas mulheres falando que não adotaria, porque não tem tempo, né? Tem uma vida muito atarefada e não tem tempo, não teria tempo de cuidar de uma criança especial. E por coincidência eu cheguei em casa e hoje tem uma programação na Ana Maria Braga que fala a respeito de comida, né? E aí tinha uma mãe que ela até me fez chorar hoje, que o filho dela, a história do filho dela é de autismo. Então, tudo na casa dela é azul. Tudo que ela pode dela é azul. Pode ser roupa, pode ser a tinta da parede, porque ela luta em prol do autismo. De o máximo que ela pode fazer, ela faz para que o filho dela seja um pouco normal. Então, assim, eu tive essa experiência. Eu tive experiência de quando meu filho saiu do hospital, eu tive que levar ele em vários médicos, né? Porque ele tinha problema na visão. Na verdade, ele saiu do hospital com retinopatia na vista esquerda. É um grau que dá na vista que ele poderia ficar cego a qualquer momento na vista esquerda. Ele saiu com uma perda de 70% da audição da esquerda. Todo o lado esquerdo dele foi afetado por causa da hemorragia intercraniana que eu falei no início, que ele teve no dia que nasceu. E aí ele saiu com sequelas que eu não saberia, como a doutora mesmo no dia da alta me falou. Eu estava saindo da UTI neonatal com uma caixinha de surpresa, né? Ela me deu todo um laudo, que no caso foram 4 folhas completas, frente e verso, mas que ele era uma caixinha de surpresa, que ela não poderia me dizer o que aconteceria dali para frente, porque as sequelas seriam grandes pelo tamanho da hemorragia, por causa da hidrocefalia, por causa de outros N problemas que eu estava levando para casa. Essa era a verdade. E quando eu saí de lá, eu levei meu filho no neuro para uma primeira consulta e o neuro puxou ele daqui, puxou ele dali, né? Colocou um negocinho no ouvido, no olho e falou: olha, mãe, para todos os exames que eu fiz, o seu filho, ele meio que vai ficar no estado vegetativo, que ele não dá resposta de nenhum estímulo que eu faço nele. Aí eu falei: poxa, doutor, mas ele é tão novinho, assim, como é que ele vai dar, né? Vai responder a certos estímulos. E ele falou: não, mãe, eu faço isso com várias crianças e as crianças respondem. Eu falei: ah, é só isso que o senhor tem para me falar? E ele falou: infelizmente hoje é isso que eu tenho para falar. Então eu saí dali e num ato de fé eu levantei meu filho para o céu e pedi a Deus para que Deus pudesse mudar o quadro, né?
E aí Deus realmente foi mudando o quadro. Eu comecei a levar em vários médicos, eu nunca desisti do meu filho. Falavam assim, o médico ali é bom, e eu ia. Ali é bom, e eu ia. Né? Porque hoje eu vejo que muitas crianças poderiam ter mais oportunidades em questão da medicina. E às vezes não tem, porque a gente recebe um baque desse, recebe um tapa sem mão. Essa é a realidade. De médicos que falam, olha, teu filho não tem jeito. Ele vai vegetar em cima de uma cama até morrer, ou até você ficar lá tomando conta dele, né? E eu nunca aceitei isso pro meu filho. E eu levava no médico, levava no outro, e aí as coisas começaram a acontecer, né? Meu filho começou a não precisar mais de bombinha pro pulmão, meu filho não precisava mais tomar os remédios pro pulmão, não precisava mais tomar os remédios para refluxo, não precisava mais tomar remédio para isso, para aquilo, remédio neurológico. Então, assim, as coisas meio que foram acontecendo, né? Eu falo que meu filho é um milagre de Deus. As coisas aconteceram na vida dele. Deus fez acontecer na vida do meu filho. Porque até então, pelos médicos, ele realmente era uma caixinha de surpresa que não seria tão agradável, né? Era uma surpresa não muito agradável. E a história do meu filho foi assim. Eu comecei a fazer os acompanhamentos. A retinopatia não teve, graças a Deus não teve. Meu filho hoje, a visão dele é normal. A questão do refluxo foi passando com o tempo. O pulmão dele também melhorou, não precisou mais usar as bombas que os médicos mandavam fazer 3 vezes ao dia nele, que era um sofrimento realmente. E ele foi melhorando. Só que aí a gente começa a perceber outras coisas. A criança ela não senta no tempo de uma criança normal, ela não anda no tempo de uma criança normal. Então você começa a trabalhar com comparações. Poxa, a criança tal anda, meu filho não anda. Poxa, quando será que meu filho vai andar? Né? Então, assim, tudo é questão de estímulo. O meu filho começou a andar com 3 anos de idade. Imagina os estímulos que eu tive. Ele com 2 anos, eu cheguei na fisioterapeuta e falei, poxa, quando será que eu vou ver meu filho andando? E ela falou pra mim, olha mãe, você não espera muito não, porque seu filho nem em pé ele fica, que dirá andar. Ele muito mal ele senta. E aquilo ali, às vezes, a gente recebe certas palavras que vêm como uma flecha no nosso coração. Mas com essas flechas eu aprendi a crescer. Eu aprendi a crer que as coisas poderiam acontecer, né? Se por um acaso Deus me permitiu que ele ficasse, eu sabia que ele poderia fazer muito mais na vida do meu filho. Então, assim, com 3 anos ele começou a andar. Depois disso, eu nunca parei, tá? Eu nunca parei fisioterapia. Eu nunca parei de estimular meu filho. Hoje ele está com 9 anos. Ele ainda faz fisioterapia, ele ainda faz fono, ele faz tratamento, terapia com psicopedagoga. Ele está numa escola hoje inclusiva, né, que trata ele como ele necessita. Então, assim, essa história é para ajudar certas pessoas, né? Porque não necessariamente as mães, mas ajudar certas pessoas que têm uma criança especial a nunca desistir dessa criança. Por mais que aconteça certas coisas, por mais que ela não faça tudo aquilo que você espera que ela faça no tempo
que você quer, no tempo que outras crianças estão fazendo. A gente se cobra muito nisso. Eu, às vezes a gente acaba entrando em comparações, né? Depois dele, eu ainda tive a minha filha. Hoje eu tenho ele com 9, eu tenho minha filha com 6. Então, queira ou não queira, a gente acaba comparando de vez em quando. Poxa, ela tá lendo, tá escrevendo e ele não lê, não escreve, né? Mas assim, é o tempo dele. Você só não pode desistir dele, né? E voltando à história da, da rádio que eu estava escutando hoje, a gente fica muito presa no eu. Ah, não, eu não posso, eu não consigo, eu não adotaria. Poxa, que Deus me deu um filho com saúde. Toda mãe espera isso. Toda mãe espera, quando você descobre que você está grávida, toda mãe espera que o filho nasça normal. Normal como? Normal. Normal, com saúde, né? As crianças especiais, elas nascem com saúde. Só que elas nascem com um tipo de necessidade diferente das outras. Até então, quando ela nasce igual às outras. Só com o tempo, só crescendo, que você vai começar a separar ela, as necessidades realmente que ela tem, em comparação com uma criança normal, que é o andar, é o falar, é o se movimentar, é ser independente. Mas eu acho que o amor que elas nos ensinam é muito maior do que a gente espera. Eu costumo dizer que antes do meu filho nascer, eu era muito eu. Eu posso, eu consigo, eu faço. Tudo para mim era muito fácil. Tudo eu achava que eu poderia fazer. Eu consigo aquele emprego, eu consigo aquela vaga, eu consigo me manter, me sustentar. É muito eu. Quando ele nasceu, eu tinha praticamente conquistado a minha realização profissional. Eu tinha 1 ano que eu tinha montado o meu escritório. Então, assim, e eu cheguei num tempo, quando ele completou 1 ano, a doutora falou pra mim, olha só, seu filho, ele não tá desenvolvendo como, assim, a gente espera que ele desenvolva. Você cuida dele e abre mão do seu emprego, ou você continua com o seu emprego, com o seu trabalho e abre mão do seu filho. Então, nesse dia, foi a segunda vez que o meu chão sumiu. Foi a segunda vez que eu tive que parar, chorar e pensar: ou é o meu filho ou é o meu futuro profissional. E eu abri mão do meu futuro profissional. Eu tive que fechar o escritório que eu tanto sonhei em ter para poder cuidar do meu filho. Mas isso eu nunca me arrependi, né? A gente, às vezes na vida, a gente realmente tem que fazer escolhas. Escolhas pro bem, escolhas pro mal, escolhas que só dependem de você. Existem coisas que só dependem de você. Eu abri mão e não me arrependo de ter feito isso. Que hoje eu vejo como médico lá atrás, lá, o primeiro neurologista que eu procurei, que ele falou: olha, mãe, seu filho não vai andar, não vai falar, não vai enxergar, ele vai vegetar. Essa é assim, o resultado que o médico passou para mim. Seu filho vai vegetar em cima de uma cama. E hoje eu ver meu filho andando, lógico, ele tem sequelas motoras, né? Braço, perna, ele não tem tanta firmeza na perna, mas ver meu filho andando
Meu filho falando algumas coisas, meu filho se expressando quando ele quer alguma coisa e indo para a escola, compartilhando das coisas com outras crianças, né? E, indo para a igreja e brincando com outras crianças, falando com as pessoas, para mim é muito gratificante. Assim, tudo que você faz para uma criança, para o seu filho, é muito especial. Você está fazendo para o seu filho, mas tudo que você faz para uma criança especial é uma proporção muito maior.